Então, boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira, nosso modelo online, né, que está sendo um sucesso. E eu vou dar uns recados antes da gente fazer a prece inicial. A palestra ela vai ser gravada, tá? Então, ela vai ser disponibilizada no YouTube por daqui 2, 3 dias. Ela já está disponível na nossa página. A reunião ela vai começar, né, a palestra de 20 até 20h40. Quando for 20h40, a gente vai ter um espaço para perguntas e dúvidas, né, que tiver no decorrer da palestra. Então, a gente pede que nesses 40 minutos não interrompa o palestrante. Se tiver alguma dúvida, anota, ou mesmo manda no chat, que nesses 20 minutinhos ela vai responder para a gente, tá bom? Deixa eu ver. Isso. E agora a gente tem a Paula Regina, ela que vai fazer a palestra para a gente hoje. Ela é uma convidada do Digi. E o tema dela hoje é acolhendo nossos filhos, né? É interessante a gente poder refletir aí sobre a nossa família, né? Sobre os filhos. E antes dela começar, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, relaxar o corpo. E nós vamos agradecer. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos essa oportunidade de mais um dia de aprendizado. Agradecemos também esse nosso formato digital, né, essa possibilidade dessa ferramenta para poder unir os nossos irmãos e amigos, para poder mais um dia aprender um pouco mais. Pedimos também, Pai, que inclua a nossa palestrante, que ela passe a mensagem da forma, né, que todos nós precisamos ouvir e que nós conseguimos colocar em prática esse ensinamento. Agradecemos também, mais uma vez, essa oportunidade divina de estarmos aqui hoje, podendo aprender cada vez mais, tendo oportunidade de colocar em prática no nosso dia a dia. Muita gratidão, agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Paula Regina, muito bem-vinda à nossa reunião. Fique à vontade, tá? Então, você tem aí até 20h40 para trazer esse estudo para a gente. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Muito bem-vinda e, mais uma vez, gratidão, né, pela disponibilidade, pelo carinho com a gente. Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu só preciso saber aqui, eu queria dividir uma apresentação, como que nós vamos fazer? Você vai compartilhar a sua tela. Então deixa eu ver aqui. Eu já liberei para você poder compartilhar. Peraí. Só um minutinho, vamos ver se tá dando certo. Deu certinho, não deu? Deu sim. Aí é só você colocar para apresentar normal que vai... Isso. Vamos ver se vai dar certo. Certinho. Beleza. Então, vamos lá. Gente, como eu disse, meu nome é Paula. Eu fico até, assim, muito lisonjeada com o convite, né? Eu falei, a Débora, quando me convidou, eu falei, olha, Débora, eu nem sei se eu dou conta, mas aí quando ela me contou o tema, eu fiquei, assim, até emocionada, né? Porque esse tema, acolher, né, os nossos filhos, é um tema muito presente para mim, na minha vida, tanto com os meus filhos, como comigo na condição de irmã, né? Somos 3 na minha casa, e esse tema está sempre permeando meu caminho, né? Como de todos. Mas eu me sinto muito convidada a pensar sobre esse tema o tempo todo, sabe? Então, em cada filho que eu recebi, cada oportunidade que eu tive esse convite de uma forma muito intensa. Então, esse tema é muito caro para mim. Eu quero, quando ela me fez o convite, eu pensei, bom, é uma ótima oportunidade para eu estudar um pouco mais, né? E para dividir um pouco dessas vivências também com vocês. Então, que Deus nos abençoe para que eu consiga, né, transmitir isso e que chegue no coração de cada um o que é preciso, né? Então, vamos lá. Eu quero começar citando um livro que não é uma biografia espírita, mas que é uma biografia que
muito tocante e faz muito sentido para esse tema. Esse autor do livro Pais e Filhos, Companheiros de Viagem, ele vai tratar a nossa vida como uma viagem de trem. Então, ele diz o seguinte: quando a gente entra numa viagem de trem, a gente encontra lá os nossos pais. Eles já estão na viagem. Eles já vêm nessa viagem com a bagagem deles. E aí a gente entra nesse trem. Vamos conhecê-los com o que eles têm, né? O que eles estão trazendo com eles, as verdades que eles conhecem, as ilusões que eles conhecem. E nós vamos juntos por esse caminho. E nesse caminho nós vamos descobrir muitas coisas juntos também. Vai chegar um momento dessa nossa viagem que vai entrar no trem os nossos filhos. E da mesma forma eles vão nos encontrar com as nossas verdades e ilusões e nós vamos seguir o caminho. Em um determinado momento os nossos pais vão descer do trem, vão sair da viagem e a viagem vai acontecendo, né? Quando a gente traz isso para a nossa noção, para o nosso estudo espírita, a gente sabe que a gente entra nessa viagem com uma bagagem muito grande, de muitas vidas, né? E os nossos pais já estão nesse trem também com a sua bagagem. E os filhos que vão chegar também com a bagagem deles, que é uma bagagem, uma vivência de a gente não imagina nem quantas encarnações, né? A gente nem consegue ter essa noção. Então, muitas vezes a bagagem deles é muito maior do que a nossa. E quem vai nos ensinar mesmo são eles, né? Eles às vezes têm muito mais para nos ensinar do que nós a eles. Então vamos lá. Pais e filhos, o maior e mais belo encontro da vida. Cúmplices no aprender a desvendar os mistérios de cada um. Amigos nas transformações, pois este é um dos grandes segredos da vida. Quase tudo é provisório. Eu vou tratar isso mais à frente, né? De como as coisas se transformam, os nossos filhos se transformam, as verdades que nós carregamos e que a gente às vezes quer impor para eles, a gente vai ver que são verdades provisórias, que às vezes há uma verdade nova acontecendo e que a gente tem que estar aberto para estar com esses filhos e entender que verdade é essa, né? Bom, então eu quero começar fazendo um questionamento, para ser a nossa reflexão aí inicial. Vou começar lendo aqui essa reflexão de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Então tá lá. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à sua guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, quando a gente lê isso, a gente sente até um peso, né? Fala, nossa, que responsabilidade. E se eu não der conta de fazer o que é esperado, né? Eu vou ter um castigo, né? Vem essa palavra pesada aí, o castigo. Que, na verdade, aí, o que quer trazer é simplesmente uma consequência, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para essa palavra, é a palavra ditoso. Ele diz, quando de vós dependia que fosse ditoso. Eu acho que a gente precisa começar, quando o tema é acolhendo nossos filhos, compreendendo o que é esse ditoso. O que a gente espera desses filhos? O que é ser ditoso? Ser ditoso é responder à expectativa do pai e da mãe, primeiro ponto. Isso é ser ditoso? Porque quando os nossos filhos nascem, nós temos várias expectativas. Algumas são conscientes. A gente consegue até verbalizar, nossa, eu quero muito ter um filho que seja médico, eu quero muito ter um filho que tenha aptidão para a música, né? Tem umas expectativas que são conscientes, mas tem também as expectativas que são inconscientes, e a gente nem se dá conta delas. São expectativas muitas vezes ligadas a frustrações nossas.
E a gente inconscientemente espera isso daquele filho. Então, o que é ser ditoso? Ser ditoso é ser bem-sucedido profissionalmente? Ser ditoso é ter uma família? É isso que a gente quer para o nosso filho? Que ele cresça e constitua uma família. Ser ditoso é ter habilidade em determinada área do conhecimento? Então, o que é ser ditoso, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Então, vamos lá. Vou tentar trazer aí a pergunta 582 para nos ajudar a responder essa pergunta. Pode-se considerar como missão a paternidade? A resposta dos espíritos é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, vamos entender aí essa resposta dos espíritos, né? Então, primeiro eles vão dizer que é uma missão dos pais, a paternidade, e que é também um dever, que envolve uma responsabilidade muito grande nossa com relação ao futuro. Por quê? Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que nada é por acaso, né? Os filhos nos vêm porque a gente planeja, e isso tem, esse planejamento tem como objetivo que a gente vá fazendo os ajustes necessários para o futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, para que os pais possam dirigir-lhes na senda do bem. E facilita isso, dando à criança, né, no período da infância, uma maior, né, uma esponjinha ali, ele está mais aberto, a gente tem mais condições de auxiliar esse filho a desenvolver suas características de uma forma mais adequada, dentro dos caminhos que a gente acredita, os caminhos dentro do que Jesus nos ensina, né? Nós, como pais espíritas, vamos buscar isso o tempo todo. E a criança vai estar muito apta a receber isso. No entanto, muitos de nós se descuidam muitas vezes dessa educação moral, porque está entendendo que aquele filho, que aquele ditoso tem um outro significado. Então, muitas vezes a gente pouco tempo se dedica às nossas crianças, e o tempo que a gente se dedica, a gente está sempre buscando que essa criança tenha muitas habilidades, né? Então, a gente coloca os nossos filhos em aulas extracurriculares, exige dos nossos filhos muitas vezes com relação à escola. Isso é importante, não estou dizendo que não é, mas às vezes o nosso foco principal está nisso e a gente deixa de estar cuidando do espírito do nosso filho que está ali, naquele momento que ele está aberto para isso, né? Então, o que a gente precisa de se preocupar é em formar o caráter da nossa criança, auxiliar esse espírito que já vem com aquela bagagem a retomar tudo isso que ele já traz com ele da melhor forma possível, porque ele já vem com a bagagem dele, isso é muito importante. Bom, e quando a gente fala nessa culpa, né, na verdade, esse castigo é quando a gente chegar num determinado momento no plano espiritual e se der conta
de que aquela missão, aquele planejamento que a gente fez, nós não alcançamos. Então, não é um castigo, é uma constatação que nós vamos fazer. E a tristeza que ficaremos em ver que não demos conta. E mais, nós vamos ter que ver se de algum modo a gente prejudicou esse espírito também, né? E se ao invés da gente aproveitar a encarnação para conseguir retomar essa nossa relação de débitos, se ao invés de fazer isso, a gente ainda piorou essa situação, né? Bom, então, a gente já sabe que ditoso a gente tem que preocupar com a questão, o caráter dos nossos filhos, né? O que eles vão levar para a vida. Agora, por que a gente tem filho? Quando a gente tem filho pensando assim, bom, como pais espíritas, né? Bom, eu quero muito trazer um espírito para a Terra, para que eu possa auxiliá-lo a se desenvolver, a evoluir. É nisso que a gente pensa. Eu tive meu primeiro filho aos 25 anos. E eu tinha uma ilusão, né? Eu queria um filho, porque é inerente, né? A gente já é um desejo que a gente nem explica, mas em nenhum momento a gente para pensar, mas por que eu quero? Eu quero porque eu quero constituir uma família, porque eu quero ser feliz, né? Porque nós queremos formar uma família e ser feliz. A gente chega a refletir a consequência real disso, a gente pensa na consequência financeira, eu vou dar conta de pagar isso, de fazer aquilo, mas a gente pensa no objetivo central de ter um filho, quando a gente é espírita e toma consciência disso, do objetivo real de ter um filho, a gente não pensa. Mas os espíritos também não estão preocupados com isso, porque a coisa vai acontecer. A gente já planejou lá atrás. Se a gente andar no caminho do bem, eles vão chegando, os filhos vão chegando, sem a gente pensar muito. E a coisa vai acontecendo. Mas, na verdade, nós temos filhos, né? Porque a espiritualidade nos concede esses filhos com objetivos. Não é para a gente brincar de família feliz, né? Propaganda de margarina, não é isso. Então, vamos ver aqui a questão da constelação familiar. A constelação familiar, o livro ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, ele vai trazer, né, ele vai abordar a finalidade da parentalidade, né? Uma constelação familiar é constituída por espíritos afins. Então, a gente tem afinidade. Não nasce na casa da gente, não chegou lá, não caiu de paraquedas um filho, né? Existe uma afinidade. Essa afinidade, ela pode vir tanto de espíritos que realmente muito se amaram e que estão ali buscando realizações nobilitantes, como também, e na grande maioria das vezes, nós recebemos filhos afins em razão dos compromissos perturbadores que nós nos vinculamos em outras existências. Tem também a situação, né, de vir espíritos que se candidatam à afetividade em ensaio para ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral. Com certeza a grande minoria, né? Então, a gente, na verdade, os filhos vêm para a gente buscar um reajustamento emocional, né? Por conta do que aconteceu lá atrás, a grande maioria deles. Nós fazemos um planejamento antes de encarnar, na grande parte das vezes, né? A gente acredita nisso. Os espíritos trazem isso para a gente. E lá,
os guias espirituais, antes da gente encarnar, eles vão trazer os nossos mapas de responsabilidade pessoal. Olha, você tem um débito com este espírito, você tem um débito com este aqui. E aí, nós vamos planejar a nossa encarnação, a nossa reencarnação. E vamos lá definir a melhor forma, né, guiados pela espiritualidade superior, a melhor forma de ajeitarmos essa situação, né, de evoluirmos, de caminharmos juntos, de um facilitar a vida do outro no sentido de resolvermos questões que lá atrás nos perturbamos com elas. Então, nós fazemos um planejamento e nós nos preparamos para isso antes de vir. Então, os nossos objetivos, o objetivo de sermos pais, né, é desenvolver os nossos sentimentos, o nosso sentimento de amor. Isso, com certeza, né, a gente, assim que começa a desejar ter uma criança, a gente já começa a ficar mais sensível, a gente já começa a abrir esse canal para o universo, né? Porque a gente já está ali sentindo um amor por algo maior do que eu. Eu deixo de ser o centro, a gente é o centro até o momento que a gente resolve ter um filho. Aí, mas eu queria fazer isso. Não, mas agora não vai dar para fazer, porque eu estou planejando ter um filho. Então, a gente já começa a deixar de lado alguns planejamentos, porque esse passa na frente. Então, a gente já aprende a deixar de ser o centro, né? Já vamos desenvolvendo aí nossa possibilidade de amar. E o objetivo central é possibilitar, né, com esse amor que vai se desenvolver, que todos atinjam as metas que perseguem, porque assim como nós planejamos ter filhos, os filhos, esse espírito que vai ser nosso filho, ele também se compromete com isso, porque ele também quer crescer, ele também quer evoluir, então ele também tem uma meta. A gente vem, os pais com a meta, os filhos com as deles, e está tudo relacionado. Então, se nós desenvolvermos bem essa missão que nós planejamos, nós vamos facilitar que esses filhos também cheguem à meta deles. E o crescimento espiritual, né? Então, é claro que nessa relação de amar mais, de sair só de mim, eu como mais importante de tudo, né? De tentar cumprir algo maior que planejei lá atrás, mesmo inconscientemente, nós vamos chegar ao que a gente almeja, que é a nossa evolução. Tanto os pais como os filhos, né? Que é o objetivo da encarnação de todos, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Aí a gente pode pensar assim, bom, mas não é todo mundo que planeja ter filhos lá no plano espiritual, né? Isso já depende de um amadurecimento do espírito, isso já depende do espírito estar sendo bem assistido lá pelos guias espirituais, estar aceitando esse auxílio. Às vezes a gente ainda está num estágio de ignorância tal que a gente não consegue ter essa possibilidade de planejar. Sim, eu estou me referindo à grande maioria dos casos, mas mesmo quando a gente não planeja, existe um planejamento que é feito por nós. Se eu não estou apta a planejar, quando desencarno, uma próxima reencarnação, haverá um planejamento que será feito por mim. Então, sempre há planejamento. Sempre há planejamento. Por isso que a gente fala tanto, né? A gente entrega muito pouco, de verdade, a nossa vida a Deus. Porque se a gente acreditasse com o coração no que a gente sabe, que existe um planejamento, ficaria tão fácil, né? Que a gente entregaria muito mais. Mas a gente não faz isso muito bem ainda não, estamos aprendendo a fazer, né? Na primeira dificuldade a gente se desespera,
mas existe um planejamento, né? Bom, nesse livro que eu mencionei lá no início, Pais e Filhos Companheiros de Viagem, ele traz também, olha que interessante, né? Olha como que tudo se complementa, né? É um livro que não tem uma visão espírita, mas ele vai falar que os filhos são também uma missão e oportunidade. E ele diz a oportunidade de reaver a oportunidade perdida. Porque os filhos recordam aos pais o que eles já foram um dia e os convidam a reaprender a viver. Mas a gente não está querendo reaprender a viver. Muitas vezes a gente quer impor para os filhos tudo que a gente acredita que é a verdade absoluta. E quando a gente faz isso, a gente está deixando de reaprender. A gente está perdendo uma oportunidade. Essa rigidez é que nos faz, muitas vezes, não aceitar os nossos filhos. Então, eu vou falar um pouquinho dos filhos difíceis e dos filhos doentes, que são tratados aí na biografia, né, na nossa biografia espírita. Mas eu queria, assim, convidar a todos para refletir sobre esses filhos difíceis e até os doentes, todos eles como filhos difíceis, na verdade. Eu vou explicar. Então, vamos lá. Filhos difíceis, eles são, sem dúvida, né? O que são os filhos difíceis, gente? São os filhos que vieram cheios de débito conosco e que nós estamos aqui para resgatar juntos nessa relação que é difícil, muitas vezes, mas essa relação tem que ser difícil mesmo, porque, né, é um caldeirão, né? E aqui, olha, no livro SOS Família, o Divaldo fala, né, através Joana de Ângeles fala através de Divaldo, né? O caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva. Então, a gente faz um planejamento que ele não é simples mesmo da gente alcançar, dependendo do tamanho do débito que a gente tem. Vai ser difícil. É uma missão, não é fácil. Então, dependendo do tamanho do débito, realmente uma oportunidade bendita de renovar destinos. E se a gente perder, lá o futuro. Por que é uma missão que está relacionada com o nosso futuro? Porque se a gente não desempenhar da melhor forma agora, se a gente não renovar os nossos destinos, no futuro nós vamos ter as mesmas questões para resolver, e talvez até mais agravadas, dependendo da forma que nós procedermos aqui. E os filhos doentes? Oportunidade de desenvolver o nosso amor. Os filhos doentes, eu vou tratar deles agora, e eu quero convidá-los a pensar nessa doença como todas as dificuldades dos nossos filhos que nós não conseguimos aceitar. Todas elas. Então, se é um filho que tem, por exemplo, um transtorno de escrita, uma dificuldade na escola, né? E que faz com que seja penoso para os pais, porque tem que dar mais atenção a ele. Se é um filho que traz características que os pais têm muita dificuldade para aceitar, então, olha só, eu não estou dizendo que é uma doença de forma nenhuma, eu estou dizendo para a gente usar o raciocínio para o que nós vamos falar adiante, né? Um filho, por exemplo, que traz características homoafetivas que os pais estão ali percebendo. Então, todas essas dificuldades nossas de aceitar, a gente vai ver aqui como é legal quando a gente traz isso, como a gente pensa, quando a gente pensa assim, bom, isso é uma característica do meu filho, é só uma característica. Como é que eu vou acolher isso? Né? Então, vamos lá. Antes de acolhermos nos braços com ternura o ser pequenino, pelas vias da maternidade sagrada, idealizamos para ele um melhor, o nosso melhor, né? O que a gente acha que é melhor. Dentro das ilusões aí que a gente tem, né? O corpo mais perfeito, a saúde orgânica integral, a inteligência lúcida. Entretanto, não devemos esquecer que essa escolha já foi feita realmente por nós, desde muito tempo, sem ilusões e sonhos, na maioria dos casos, antes da reencarnação.
Desse modo, não devemos alarmar-nos com o que os filhos possam trazer-nos de trabalhos, dificuldades e problemas, desde os primeiros dias de vida, pois tudo está dentro da programação divina que deseja a nossa felicidade e o nosso progresso espiritual. Então, gente, os filhos são uma oportunidade maravilhosa da gente rever todas essas nossas verdades, todos os nossos desejos, ilusões, expectativas, né? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente ver o outro, entender, olha, existe um planejamento. Talvez para que ele possa atingir a meta dele, ele tenha que vir com todas essas características. Talvez não, com certeza. Essas características são inerentes para que ele desenvolva o que ele planejou. E eu também não estou aqui de gaiato, eu estou aqui porque eu preciso ter um filho com essas características para eu aprender uma porção de coisas. Lá na constelação familiar, tá lá no capítulo Os Filhos. Mesmo quando nasce assinalado por limites orgânicos... Tudo bem? Aturdido por transtornos emocionais, torna-se um anjo crucificado nos madeiros do sofrimento, necessitando de carinho, de assistência e de educação. Então, aqui ele está falando daqueles casos que é uma criança doente, né? Que a gente tem uma criança realmente doente. Ao mesmo tempo, representa concessão divina para os pais, que dessa forma se reabilitam com o amor, encarcerado na cela sem paredes do resgate espiritual, erguendo-se na direção da plenitude, ao tempo em que o ajudam na ascensão a que tem direito. Então, aqui, eu quero dividir com vocês uma situação, né? Eu tenho 3 filhos e, como eu disse, desde sempre fui convidada a refletir sobre essas características dos nossos filhos, até onde que eu aceito, até onde que eu preciso moldar, até onde essa dificuldade, né? E, por último, depois eu falo dos 2 primeiros, o meu mais novo, de 5 anos, me apresentou um mundo que eu não conhecia. Ele tem um atraso generalizado, né? Que não é tão grave como alguns casos, né? Mas que me apresentou para um mundo que eu não conhecia, né? Então, eu passei a frequentar neurologista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? E comecei a descobrir uma porção de crianças com várias questões, algumas com autismos muito severos, algumas crianças com questões não diagnosticadas, mas com inúmeras dificuldades, né? E conhecer um pouco da vida desses pais, do amor desses pais, da luta desses pais, né? E aí a gente vai percebendo como que nós temos dificuldade de aceitar, porque no início é muito difícil. A gente quer de todo jeito que o problema termine. Você pensa, não, gente, não é possível. Já tanta coisa já aconteceu e agora também mais uma questão, né? Então a gente fica num processo de luta durante um tempo. A gente aceita, mas não aceita. E aí, quando a gente pensa que essa criança tem essas características por vários motivos, isso facilita muito para a gente, né? E ver também que as coisas não são exatamente como a gente deseja e que muitas vezes isso é um presente de Deus. A gente vai descobrindo tanta coisa, vai descobrindo como o amor pode ser exercido de uma forma tão ampla que a gente vai pensando, poxa, como eu era imatura e não sabia, né? Mas a gente só sabe disso quando a gente vai vivenciando. Então, como que isso não é uma oportunidade bendita? Né? No início a gente nega, mas é uma oportunidade maravilhosa. Então, esse pai, o livro Pais e Filhos, antes de eu chegar lá, quero falar aqui ao Chico,
ele traz essa reflexão. No entanto, os filhos doentes são mensageiros de amor que Deus te envia para que o amor se desentranhe de qualquer forma de egoísmo enquistante e se inflame de luz, na luz da sublimação. Então, olha que coisa maravilhosa, né? A gente acha que a gente sabe amar, né, gente? E cada vez a gente vai percebendo como que há algumas pessoas que têm uma capacidade de amar muito maior do que as nossas. Quando a gente vê algumas situações de algumas crianças que têm basicamente vida vegetativa, por exemplo, estou dando um exemplo extremo, né? E a gente vê a dedicação daqueles pais ali, o sorriso no rosto daqueles pais, né? Você diz, não, eu realmente ainda não atingi esse estágio do amor, mas esse pai, ele teve uma oportunidade bendita. Ele com certeza olha para nós, reclamando da nota do filho, reclamando e fala, ainda não conseguiu expandir esse amor, ou criticando um filho muito severamente por algo muito pequeno, esse pai com certeza olha para a gente com ternura, porque a gente ainda não entendeu acolher os nossos filhos como eles são, né? Bom, no livro Pais e Filhos, deixa eu só ver aqui como é que eu estou de tempo. Nossa Senhora, eu tenho que correr. No livro Pais e Filhos, o autor, ele tem um filho que tem um problema muito sério. E aí ele diz que, com muita dificuldade, ele percebeu que as coisas desagradáveis não aconteciam contra ele, aconteciam com ele. E que ele não precisava lutar contra essas coisas. Ele fala, a doença de meu filho não era consequência de um ato errado meu, nem se tratava de uma punição, era uma situação que ele estava vivenciando, e ele tinha que tirar o melhor disso, né? E aí ele vai dizendo que chega um momento que ele faz de tudo para realmente conhecer o filho, porque durante muito tempo ele queria que o filho mudasse, que ele sarasse, que ele ficasse bom, só assim que resolvia para ele. Quando ele percebe que não é bem assim, ele fala, não, peraí, deixa eu conhecer essa criança como ela é. E eu vou aprender a amá-la como ela é. E aí tudo muda. Tudo muda. Não é que o filho sara, mas eles começam a ter uma relação feliz dentro de toda a dificuldade que eles tinham. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão não vai dar tempo. Aqui, né, falando da questão da infância, que os filhos as crianças, né, estão mais acessíveis às nossas impressões, né, daí a nossa responsabilidade tão grande nessa primeira infância. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente acolher, tem algumas palavrinhas que não podem faltar. Cooperação e respeito à individualidade de cada um. Compreensão e aceitação do outro. O outro é a oportunidade de descobrirmos nossas virtudes e fraquezas para encontrarmos o caminho da nossa realização afetiva. Quando a gente vai vivenciando com os filhos essas dificuldades e que a gente vê que a gente tem tanta dificuldade para aceitar, a gente tem que remexer lá dentro de nós. Uai, por que eu tenho tanta dificuldade de aceitar isso? E aí eu vou reconhecer várias fraquezas que eu tenho. Poxa, eu sou uma pessoa preconceituosa. Eu achei que eu não era. Eu não era lá fora, mas aqui na hora que está acontecendo na minha casa eu sou. E aí a gente começa a se questionar e a tentar modificar o que a gente encontra e não gosta. Então, olha que oportunidade maravilhosa de descobrir fraquezas para transformá-las em virtudes. Cooperação, gente. A cooperação tem um programa que é um programa de prevenção contra o uso e abuso de entorpecentes, que se chama Amor Exigente. Mas ele traz, assim, princípios que a gente devia estudar antes de ter filhos. É maravilhoso. E aí eles trazem lá, o sentido de família para o amor exigente é cooperação. Todos temos que cooperar numa família. Dentro das nossas possibilidades, todos temos que cooperar. O respeito, sentimento, olha só como que o dicionário fala, explica, traz o sinônimo de respeito. É um sentimento que leva alguém a tratar o outro com atenção e consideração.
Será que a gente respeita nossos filhos? Será que a gente os trata com atenção e consideração? Com deferência? Considerando a individualidade deles? E individualidade é o conjunto de características que tornam aquela pessoa única. Eu respeito esse conjunto de características dos meus filhos ou eu estou tentando o tempo todo mudar, criticando? Eu compreendo as dificuldades dos meus filhos, os pontos fracos deles? Ou eu trato aquilo como algo que eles têm que superar e ponto final? Então, e aceitar, receber o que é dado ou oferecido. Deus nos deu nossos filhos como eles são. Nós estamos aceitando essas crianças? Ou esses adultos, né? Então, para a gente acolher, a gente tem que aceitar. Não tem jeito. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que a gente tenha que aceitar atitudes inadequadas dos nossos filhos. Não, mas o meu filho é uma pessoa egoísta e eu tenho então que aceitar que ele é assim e deixar ele pensar só nele, não cooperar nas tarefas domésticas. Não é isso que a gente está dizendo. Eu tenho que aceitar que o meu filho é egoísta. Primeira coisa, se eu vejo que isso é forte nele, eu tenho que aceitar. Depois, eu posso não aceitar algumas atitudes dele. Olha, filho, eu realmente vejo que você tem dificuldade em compartilhar o seu tempo, em se dedicar, em cuidar disso, daquilo. Mas essa atitude é inaceitável. Para a gente viver em família, você vai ter que fazer dessa forma. Mas eu preciso aceitar. Eu não posso fingir que ele não é assim. A gente não pode, com certeza, a gente não pode anuir com atitudes inadequadas, né? Mas a gente precisa acolher as emoções nos nossos filhos. Quantas vezes um filho sente raiva e a gente fala para ele que ele não pode sentir raiva, mas ele está sentindo. Ele está sentindo, aquilo está acontecendo com ele. Não, isso é muito feio. Você não pode ficar com raiva da sua irmã. E o menino está morrendo de raiva naquele momento, né? Olha, filho, fica um tempo aí, se acalma. Eu estou vendo que você está com raiva. A gente sente raiva mesmo, ainda mais numa situação dessa. Mas a gente não pode quebrar um brinquedo, a gente não pode agredir uma pessoa, né? Então, as atitudes são diferentes dos sentimentos e das emoções. Nós precisamos ver os nossos filhos como eles são, para que a gente possa acolhê-los, né? Eu quero aqui, eu vi que o tempo deu, mas eu quero contar rapidinho aqui, né? Eu venho de uma família, eu tenho uma irmã que é homoafetiva, é casada há mais de 15 anos com uma mulher. Quando, lá atrás, quando as características homoafetivas dela foram aparecendo, ela foi muito acolhida pelos meus pais. Então, eu tenho um exemplo de acolhimento muito grande dentro da minha casa. E ela foi super acolhida mesmo, mas não foi fácil. Os meus pais a acolheram e eu e meu irmão tivemos muitas dificuldades, né? Mas eu tenho uma visão da homoafetividade muito diferente de muitas pessoas, porque eu vivi. Deus me deu essa oportunidade, né? Então, quando a gente vive uma coisa que é difícil, às vezes a gente... Mas é uma oportunidade. E a gente precisa ver isso assim. Quando nasceu o meu primeiro filho, ele desde pequenininho gostava de tudo que era do mundo feminino. E eu que já tinha vivido isso, que já era tão natural para mim, pensei, poxa vida, se esse menino, olha, ele tinha 2 anos, e se esse menino for homoafetivo, gente? Olha lá o meu preconceito lá dentro de mim. Eu tive que trabalhar tudo isso de novo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas foi preciso ser trabalhado, né? Hoje é um menino de 13 anos que não tem nenhum, né? A gente não tem um traço, mas se for esse o caminho dele, hoje eu estou segura de que isso para mim é algo natural e eu estou pronta para acolher. Mas foi difícil, olha só, já tinha vivenciado isso em casa com a minha irmã. Deus já tinha me dado toda a oportunidade e no primeiro momento que eu sou testada com uma criança pequenininha, eu já imaginei uma cena e já me desesperei. Olha que preconceito, olha que
Que dificuldade, né? Porque eu já tinha uma expectativa do quê? De um menino valentão, gosta de jogar futebol, ele vai, né? Não, ele não é assim, ele é um menino sensível, que gosta de arte, que gosta de música, que gosta de cozinhar. Isso não faz dele menos menino. E se ele tiver características homoafetivas, são dele. Eu tenho mais é que aceitar e ser feliz junto dele, acolhendo, amando, estando juntos, né? Aí depois veio uma menina, contrário, adora futebol, não quer usar vestido. Eu falei, realmente eu tenho que aprender essa lição. Eu tenho que aprender que o outro não é o que eu quero. O meu filho é o que ele é. Os nossos filhos são o que eles são. E enquanto eu não tomar consciência disso, eu vou ficar o tempo inteiro criticando, o tempo inteiro tentando modificar. Olha só que coisa chata, né? Quando a gente dá liberdade para uma pessoa, para os nossos filhos expressarem as características deles, eles vão ser muito mais confiantes, né? Vão realmente ser seguros e vão se sentir acolhidos, né? Então, eu quero deixar aqui para a gente algumas dicas, né? Algumas são do Amor Exigente, que o Amor Exigente nos traz muitas ações, é um programa de ação. E eles dizem lá, ó, ame seu filho, né? Eles tratam como familiar, nós vamos trazer para filho, pelo que ele é e pelo que ele ainda pode vir a ser, e não pelo que você gostaria que ele fosse. Concentre-se no positivo. Procure encontrar todos os dias pelo menos um fato para elogiar em seu filho. A gente faz isso, gente? A gente faz um elogio todo dia? Concentre-se. Esse eu já disse. Faça da cortesia o lema da sua família. Então, a gente precisa aprender a ser cortês, aprender a respeitar, elogiar, que só assim a gente vai trazer segurança para os nossos filhos poderem explorar todas as características deles. É isso. Boa noite, Paula. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Leandro, só para me apresentar. Eu vou só tirar aqui, Leandro. Claro. Deixa eu tentar tirar desse compartilhamento para a gente se ver melhor. Deixa eu ver se eu Sim. vou conseguir. Aí. Stop sharing, deve estar escrito em algum lugar aí. Eu só preciso voltar para outra tela aqui, que minha tecnologia aqui, eu não sei se eu vou conseguir não, peraí. Pode ir falando, tá bom? Que aí eu vou tentando Tudo aqui bem. modificar. Não, é só para me apresentar, junto com a Raquel, nós fazemos a coordenação desse encontro virtual, né? Quando era na casa, o encontro presencial, e agora o encontro virtual, né? Das quartas-feiras. A gente reveza. Quando ela faz a abertura, eu faço o fechamento e vice-versa. Então, antes de mais nada, te agradecer por um tema tão interessante. Eu também sou pai. Fantástica a sua palestra. Muito obrigado mesmo. Ai, que bom. A gente vai aproveitar agora esses minutinhos finais, até as 9 horas, para quem quiser fazer alguma dúvida, questionamento, até pôr algum detalhe em discussão, né? Então, queria deixar todos aqui à vontade. Se quiser colocar alguma questão para a Paula, por favor, fiquem todos à vontade. Se quiser usar o chat, a gente lê aqui a pergunta. Então, vamos lá. Alguém quer Eu queria falar. Tira o seu. Débora? Débora? Isso. Pode falar, Débora. Boa noite. Na verdade, eu queria agradecer, né, porque eu faço parte da coordenação do Departamento da Infância e Juventude da casa, e a gente fez esse convite para a Paula e foi uma delícia escutá-la. Né? Eu acho que esse tema tá dando um eco, né? Não, tá tudo bem, tá dando para escutar. E agradecer mesmo pela leveza de como ela consegue trazer esse tema, né? De um tema tão importante para a nossa vida. Então, assim, de todo o coração agradeço, porque ela veio com o coração, literalmente, compartilhando, trazendo informações muito relevantes. E espero vê-la mais vezes. Com certeza. Vamos ver se tem mais alguém quer pedir a palavra. O pessoal está meio tímido. Não precisa ficar não, gente.
De alguma... Estou vendo que você ativou o microfone, você quer pedir a palavra? Eu só queria falar uma coisinha, mas não é pergunta, não. É para a Paula. Quantas famílias, né, a gente percebe que se modificam tanto quando recebem uma criança, um filho, com alguma dificuldade, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer pais que se transformaram assim, da água para o vinho, numa dificuldade que se você olha e fala, veio para modificar. A gente enxerga assim claramente como que as pessoas se unem, né? Os pais se unem, se modificam em prol de uma criança que demanda muito, né? Não sei se você já teve essa experiência de transformação mesmo. Na verdade, eu posso falar até por mim, né? O meu filho mais novo, ele não tem, né, problemas tão sérios, mas a partir do momento que eu conheci esse novo mundo, e mesmo as questões dele, tem hora que eu olho para algumas exigências que eu fazia dos meus outros, dos mais velhos, coisas com as quais eu sofri, que eu falo, gente, que bobagem, né? Isso é tão pequeno, a gente está aqui para muito mais do que isso. Por que a gente está tão preocupado e torna às vezes a vida da gente um inferno tão grande por questões que realmente não importam, né? Não importam quando a gente pensa no nosso caminho, na nossa evolução, no que a gente veio para buscar, e a gente fica ali preso naquilo, né? Às vezes em bobagens, né? E esses pais que têm essas crianças, eles têm essa noção muito clara da dificuldade que é, né? E é o que eu disse, eles olham, eu imagino que eles olhem para a gente muitas vezes e nos vejam às vezes, né? Às vezes em reunião de escola, alguns pais fazem umas colocações exigindo da escola algumas coisas e tudo. E eu fico imaginando que esses pais olham e falam assim, gente, que Deus perdoe esses pais, porque tem tantas coisas importantes realmente, e eles estão aqui, né? Então, assim, a gente aprende muito, né? Os filhos são realmente... E se não fossem eles, a gente ia continuar vivendo um mundo de ilusões, gente. Porque, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas falam assim para mim, Paula, quem não tem filho também está evoluindo, viu? Eu falo, não, eu sei, gente, todos vamos evoluir. Mas que os filhos são uma oportunidade bendita de uma evolução mais a jato um pouquinho, eu não tenho dúvida, não. É isso aí. Mas alguém, quem está pessoal? falando aqui é o Alisson. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Paula. Ok, Alisson, fica à vontade. Paula, eu também tenho 2 filhos, né? Eu queria ouvir de você como que você tem lidado com esse volume, essa intensidade das escolas hoje em dia. Bacana. Gostei dessa pergunta. Eu penso, Alisson, que a gente tem que conhecer os nossos filhos para a gente fazer a escolha da escola. Aí, mais uma vez, a gente tem que voltar e olhar para as características de cada criança. Porque, às vezes, a gente quer que uma criança que não tenha as características de uma criança que dá conta de muito volume, que dá conta de render demais, a gente quer colocar ela na escola que mais cobra dos meninos. E aí a gente vai trazer para essa criança um sofrimento terrível. E às vezes, ao contrário, a gente vai pegar uma criança que quer muito, ela quer estudar mesmo, ela dá conta e ela quer novos desafios, e vamos colocar numa escola que trabalha de uma forma mais tranquila, e essa criança também não vai ficar feliz lá.
vai começar a ficar desinteressada, vai dar um monte de outros problemas. Então, a gente tem que conhecer os nossos filhos. Mas eu, particularmente, penso que esse volume não é bom para ninguém. Mas eu não sou educadora, tá? Então, é o meu posicionamento de mãe, vendo os meus filhos. Eu mudei os meus filhos de escola 3 vezes. Teve um ano que eu mudei na primeira semana de aula. Porque a gente precisa sentir os nossos filhos. A gente tem que ver se eles estão felizes na escola. Às vezes é uma escola que tem nome, que é uma escola ótima. Mas não é a escola que nossos filhos estão felizes. Isso é acolher uma criança, no meu ponto de vista. É dar a ele o que ele dá conta. Porque a infância pode ser muito prazerosa. E tem várias escolas que vão propiciar isso. E pode ser também um filme de terror. Para todos na família. E aí nós vamos colocar na frente, nós vamos ficar, como já aconteceu comigo, com meu filho mais velho, a gente ficava gastava tanto tempo preocupado em cumprir o que tinha que ser cumprido, e era tanta coisa, que eu não tinha tempo nem de conhecê-lo, nem de saber o que ele gosta e o que ele não gosta. E eu não tinha tempo de ter um diálogo com meu filho, porque o diálogo, eu não falei disso, mas o diálogo no acolhimento ele é essencial. Eu preciso dialogar para eu conhecer, para eu encontrar meu filho efetivamente. E se a gente só senta para estudar, para desempenhar a tarefa, e naquela neura, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar um menino cansado, estressado, e ele uma mãe cansada, estressadíssima também. Não vai ter encontro. Né? Então, o que a gente está priorizando? É o nosso encontro ou esse desespero para formar o quê? Porque a gente não sabe nem se isso tudo é bom no fim das contas, entende? É meu ponto de vista, para formar o quê? E lá na frente, o mundo está mudando assim, gente, essa pandemia veio para mostrar para a gente que, pera lá, vamos devagar, não é assim, né? Então, a gente tem que refletir, olha só esse tempo que nós estamos tendo com os filhos em casa, como que a gente está ganhando algumas outras coisas que a gente tinha perdido, por conta dessa loucura, dessa correria de cumprir tudo, de fazer todos os deveres, de colocar no inglês, no francês, no futebol, Ok. É engraçado que você falou do seu filho mais velho, né? Eu tenho a teoria de que o primeiro filho ele sempre sai abrindo a picada, né? Ele é que, infelizmente, ou felizmente, né? Nada, não existe injustiça, a gente sabe. Ele que é usado de bode expiatório, ele que, enfim, os erros que nós cometemos, normalmente é o primeiro filho que recebe todos eles. É verdade. Né? Então, eu conheci uma terapeuta que falava isso, que o primeiro filho é o que vai abrindo a picada no meio do mato, por assim dizer. A Adriana aqui fez um comentário, gostaria que ela falasse um pouco da questão da tecnologia na vida dos adolescentes. Será que a Adriana está querendo falar do volume de informação? Será que é isso? Ou talvez queira falar do uso do celular, do tablet, né? Acredito que seja isso, né? Ela respondeu aí que sim. Sim. Tem um mundo muito maior na frente deles, né? Graças à tecnologia. Eu acho que tudo usado com equilíbrio é positivo. A gente tem aí a tecnologia, eles estão no mundo tecnológico e eles têm que aprender a usar, né? Mas eu acho que tudo com equilíbrio, né? E conforme a idade, né? Eu tenho filho de 5, de 10 e de 13 anos. É necessária a nossa supervisão, né? E mais uma vez, né, gente, os limites, nós não falamos deles porque não era o tema, né? Os filhos clamam por isso, né? Pelos limites também. Então, por que não usar, mas usar com limite, usar com tempo, né? Enfim. Ok. Nosso tempo já está acabando, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta adicional, algum comentário? Ô, Leandro, só fazer uma colocação, que a Paula falou da pandemia, né? E a gente
tá tendo notícias aí dos pais enlouquecidos nessa pandemia. E, e Não, também, estou dizendo que eu sou uma desses pais. Eu fico percebendo, às vezes, aquela ansiedade, né, dos pais de terem, que os filhos tenham aula, que não percam o ano e que tenha matéria. E eu fico pensando se essa não é uma grande oportunidade para não ter nada disso, sabe? Porque, vai perder um ano, não, né? Não. Eu acho que tem outras questões que as crianças podem estar aprendendo nesse momento. Deixa de lado essa questão mais formal e vão aprender outras coisas. Talvez seja essa a oportunidade dos pais relaxarem um pouco, né? Ficarem mais tranquilos em relação a esse momento. É uma grande oportunidade para todos nós, né, Paulo? Todos nós, né? A gente nunca vivenciou e nunca imaginou vivenciar isso, né? Então, a gente sabe que uma folha não cai da árvore se não tiver um objetivo, né, gente? Então, a gente tem que entrar para dentro mesmo, né? E pensar um pouco nisso tudo, né? Pensar um pouco nisso tudo, o que a gente quer, né? Voltar naquilo lá que a gente falou do objetivo de ter filho. E aí, nessa vida louca que eu estava vivendo antes, eu estou cumprindo isso? O que eu preciso de fazer? Que ajuste que eu tenho que fazer para daqui para frente, para tudo, quando tudo voltar? Ou eu vou continuar vivendo da mesma forma que eu vivia? Nós vamos continuar nesse mesmo batidão? Ou eu vou parar um pouquinho e ver o que não estava bom lá e o que essa pandemia está me mostrando e o que eu posso fazer diferente, né? Tomara que a gente aprenda. Para não ter que vir outra, né? Por favor. Legal. Gente, eu acho que o nosso tempo acabou. É isso aí. Paula, eu queria expressar assim, nossa imensa gratidão pelo tempo aqui que você dispôs, assim, falar em nome de todos da casa aqui do Maria Francisca. Sensacional sua palestra, muito bacana. É um tema que a gente poderia virar a noite aqui conversando, que ele é muito rico, né? Enfim, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi legal mesmo, eu gostei demais de conversar sobre isso, né? Como eu disse, é um tema que eu adoro. É um tema que eu sento para conversar com as amigas e a gente vai embora, né? Porque é um tema do nosso dia a dia, né? Os nossos filhos, as características deles, as questões, como é que a gente lida, enfim. Então, foi um prazer. Eu que agradeço. Bacana. Oi, gente, aos demais também eu gostaria de agradecer a participação. Lembrando que essa palestra vai estar disponível no YouTube, em torno de 2 dias já deve estar disponível já. Vamos então fazer uma prece rapidinho aqui para a gente terminar o nosso trabalho de hoje. Então vamos relaxar um pouco, elevar nossos pensamentos. Vamos encerrar essa reunião de hoje, agradecendo aos bons espíritos, né, que nos deram essa oportunidade, essas ferramentas que permitem, né, que a gente mantenha contato durante essa pandemia. Rogamos, né, esses espíritos todo o auxílio necessário para a gente pôr em prática, né, os valores, os ensinamentos, as coisas que foram discutidas aqui hoje, tão ricas, né, foram apresentadas pela nossa palestrante. Que isso faça, né, cada um de nós, seja encarnado ou desencarnado, se sinta mais fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo, no relacionamento com nossos filhos. Com muito respeito e tolerância, né, a eles. Que assim seja, graças a Deus. Gente, um grande abraço a todos. Muito obrigado de novo, Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Paula.
Boa noite, Gina. Eu que agradeço. Obrigada.